É o seguinte, a gente perdeu recentemente a Maria da Conceição Tavares, né? E ela tem uma frase que é ótima, né? Eu não estou provocando o senhor, mas também é uma provocação de que ninguém come PIB, as pessoas comem alimentos. E o que acontece? É fato, o PIB subiu, a renda subiu, o desemprego caiu no último ano e meio durante a sua gestão. Mas o Brasil, e aí são dados do IPCA, está com uma inflação de alimentos, né, que está pegando, e pega principalmente as classes mais pobres. O arroz, antes da tragédia do Rio Grande do Sul, se você pegar o acumulado do IPCA do mês passado, deu alta de 27% em um ano, sem considerar a tragédia do Rio Grande do Sul. E aí a pergunta, o senhor acha que essa alta na inflação dos alimentos afetou a sua popularidade? Vamos voltar à fala da Maria da Conceição Tavares. Ninguém come PIB, as pessoas comem alimento. Mas a verdade é que se o PIB não crescer, você não tem o que distribuir. Né? Uhum. Esse é o dado. Eu vou dar um exemplo. Se você... O Brasil é ruim de distribuição. Espera aí, se você é solteiro e você ganha 10 mil, você tem uma renda per capita de 10 mil. Quando você casa com um caminhão de bens, a tua renda per capita cai para 5 mil. Quando você tem um filho, cai para 3 mil. Ou seja, o que vai acontecer é que se o PIB não crescer, você não tem o que distribuir. Por isso que é importante a gente apostar no crescimento do PIB. O que é grave é que esse país cresceu de 1950 a 1980, em média, 7,5% ao ano, e a riqueza não foi distribuída. Aí, quando termina essa fase do crescimento, você percebe que a sociedade está mais pobre. O que nós estamos fazendo? Distribuindo. Qualquer crescimento, por mais insignificante que ele seja, ele tem que estar sendo distribuído para 203 milhões de habitantes. Essa é a lógica do que nós vamos fazer. E é por isso que a gente está tomando decisões com relação ao custo de vida. Ô Sakamoto, esse ser humano que vos fala já viveu com 80% de inflação ao mês. Eu recebia meu salário, eu corria no atacadista para comprar tudo que não era perecível para poder não perder meu dinheiro. Comprava papel higiênico demais, comprava óleo de soja demais, comprava um monte de coisa que eu não ia nem usar, mas eu comprava porque eu não queria que meu dinheiro desaparecesse pela inflação. Então eu tenho um cuidado com isso. Se você soubesse o carinho, o amor que eu tenho de cuidar da inflação, cara, por isso é o seguinte, por isso que eu tomei a atitude de importar 1 milhão de toneladas de arroz. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu vi na prateleira do supermercado o arroz, pacote de 5 quilos, a R$ 36. A R$ 33, a 33. Eu falei, não é possível. Um pacote de 5 quilos tem que baixar. Isso aqui tem que ser vendido a R$ 20. Tem que ser vendido, sabe, num preço que seja compatível. Então, feijão, arroz. E a carne? A carne, você sabe que a carne baixou. A carne baixou. Você já pode comprar uma picanha. Não, hoje. É que o senhor prometeu cerveja e picanha, mas é que as pessoas no dia a dia compram essa arroz. Veja, nós estamos discutindo um monte de coisa. Agora nós vamos discutir, por exemplo, a política tributária. Nós vamos discutir quais dos itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Então, a gente tem um cuidado especial. É importante lembrar que a inflação está controlada nesse país. A inflação está controlada. Então, presidente, mas quando o senhor fala que talvez não corte gastos, e aí a gente vai para uma tríade macroeconômica aí de juros, câmbio e inflação, né? E aí o senhor vem fazendo críticas, por exemplo, ao Banco Central, justamente porque agora parou um pouco da redução da taxa de juros. E uma das sinalizações do Banco Central é que o governo precisa mostrar aonde vai cortar gastos, porque não pode gastar mais do que arrecada, como o senhor colocou, senão haverá uma pressão inflacionária. E aí, já juntando essa questão do Banco Central, eu queria perguntar para o senhor se encontrou ontem com o diretor Gabriel Galípolo, ele é o mais cotado mesmo para assumir a presidência do Banco Central no ano que vem? E se o senhor pretende anunciar isso em breve, até agosto? Primeiro o Galípolo veio aqui numa reunião em que a gente estava discutindo a meta inflacionária. Tá? E a gente manteve a meta que tinha. Vai ser anunciada hoje. Meta contínua, sabe?
a novidade foi estabelecer a meta contínua. A segunda coisa é o seguinte, o Galípolo é um companheiro altamente preparado, conhece muito do sistema financeiro, mas eu ainda não estou pensando na questão do Banco Central. Não estou pensando, vai chegar o momento que eu vou pensar e vou indicar um nome para que seja presidente do Banco Central. E não venho com churumela, como diria o Fernando Henrique Cardoso para mim. Não venho com churumela. Sabe por que eu fui presidente 8 anos? Eu tive presidente do Banco Central e o Meirelles tinha total autonomia, porque eu não preciso de uma lei para dizer que tem autonomia, eu preciso respeitar a função do Banco Central. A pergunta que eu faço é o seguinte, o Banco Central tem necessidade de manter a taxa de juros a 10,5% quando a inflação está a 4%? O Banco Central leva em conta de que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer financiamento? Porque é o seguinte, cara, não é culpa sequer do Banco Central, é culpa da estrutura que foi criada. Ou seja, o cara não pode ser só cuidar da inflação. Precisa cuidar do seguinte, o Banco Central vai ter um plano de meta de crescimento, eu quero controlar a inflação, mas eu quero crescer. A gente vai avançar para isso? Então, eu tô com muito cuidado, eu continuo criticando a taxa de juros. Eu até acho que não deveria ser o presidente que criticasse, porque teve um tempo que teve um tempo que a gente tinha o Antônio Emílio de Moraes, eu tinha o Zé Alencar, que batia muito na taxa de juros, mas é preciso que os empresários do setor produtivo, a CNI, a Fiesp, ao invés de reclamar do governo, eles deveriam fazer passeata contra a taxa de juros, porque são eles que estão tendo dificuldade, são eles que não conseguem crédito, não é o governo. Então, o que eu acho é que nós precisamos caminhar para uma taxa de juros compatível com a necessidade de crescimento desse país, que precisa voltar a crescer mais, e, ao mesmo tempo, nós temos que ter o cuidado de manter a inflação controlada, porque a inflação controlada significa ganho real para os pobres desse país. E cuidar do alimento. O alimento, para mim, é uma coisa, Sakamoto, que eu tenho muito apreço pelas pessoas que vão comprar o que comer, as pessoas humildes. Sabe que muitas vezes pagam uma inflação sazonal. Hoje mesmo eu vi uma imagem de um cidadão jogando tomate para os animais porque o preço está barato. Sinceramente, eu não sei se ele estava revoltado porque o preço está barato e jogou para os animais. Poderia ter levado para a cidade para distribuir para o povo, para o povo pegar tomate de graça. Então nós vamos cuidar da inflação. Eu quero que você saiba o seguinte, Sakamoto. Eu sou um ser humano que vivi inflação de 80% ao mês. E eu recebia salário. E se eu não gastasse aquele dinheiro no dia, ele perderia valor no dia seguinte. Então, para mim, a inflação é quase que uma opção divina. Eu quero cuidar de controlar a inflação, porque eu quero que o povo tenha direito a comer do bom e do melhor e o mais barato possível.